Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. Iremos fazer um resumo da lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical da classe adulto, primeiro trimestre de 2023, que está tratando o seguinte assunto: Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A lição de número 6, que será estudada na maioria das igrejas no próximo dia 5 de fevereiro de 2023, traz o seguinte assunto: o avivamento no ministério de Pedro. O texto áureo desta lição está baseado em Atos capítulo 2, versículo de número 14, que diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. A verdade prática diz assim: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 2, versículo 14 até o versículo de número 24, que diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitai em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pela mão ou pelas mãos de injustos, ao qual Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição presente vai tratar sobre o antes e o depois do Pentecostes na vida e no ministério do apóstolo Pedro. Este apóstolo, que conforme a introdução, teve um protagonismo no Novo Testamento. Não é à toa que os 10 primeiros capítulos de Atos, basicamente, em sua grande maioria, vai tratar da obra de Deus sendo realizada
por intermédio da igreja primitiva, mas com uma ênfase toda especial na vida e no ministério de Pedro. Pedro, que sempre foi muito próximo de Jesus. Todas as vezes que nós vemos Jesus realizando a sua obra, nós vemos também um protagonismo de Pedro ali junto de Jesus, próximo a Jesus. Aliás, Pedro, Tiago e João eram aqueles três discípulos que sempre estiveram muito próximos a Jesus. Quando o Senhor Jesus ele vai se transfigurar, ou seja, quando ele vai revelar a sua glória, a palavra de Deus nos diz, tanto em Mateus 17, a partir do versículo 1, como em Marcos capítulo 9, do versículo 2 ao 13, como também em Lucas capítulo 9, versículo 28 ao 36, que de todos os discípulos, ali estavam presentes aqueles que eram os mais próximos, que tinham uma maior comunhão com Jesus Cristo. E entre estes três estava Pedro. Pedro presenciou a glória de Jesus Cristo. Pedro viu Jesus sendo transfigurado, né? Pedro presenciou ali um momento extraordinário, de maneira que a Bíblia diz que até mesmo Moisés e Elias apareceram naquele momento e eles conversavam entre si e testificavam a respeito da morte de Jesus Cristo, a respeito da sua ressurreição, a respeito da sua obra aqui neste mundo. Então nós vemos que Pedro, ele sempre foi muito próximo de Jesus. Mas nós vemos também que a lição vai tratar sobre as oscilações que havia na vida de Pedro antes da experiência do batismo com Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo. O tópico de número 1 vai tratar deste assunto, vai falar sobre Pedro antes do Pentecostes. O ponto 1 diz as duas atitudes de Pedro. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. A partir destas respostas, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca da sua identidade. Pedro, então, sempre ele, né? Tomando a palavra, respondeu prontamente, abre aspas, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Fecha aspas, Mateus capítulo 16, versículo 16 até o versículo 17. Certamente, Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado com a resposta de Jesus a seu respeito diante dos outros discípulos. Imediatamente após este episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Em seguida, o mesmo Pedro retrucou, abre aspas, Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isto. Fecha aspas, Mateus capítulo 16, versículo de número 22. De pronto Jesus o repreendeu, abre aspas, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo,
porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Fecha aspas, Mateus 16, 23. Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma palavra ou ouvir uma pesada reprimenda após uma palavra de aprovação. Veja, querido irmão, que Pedro sempre era aquela pessoa que prontamente respondia às perguntas, que prontamente demonstrava aquilo que ele pensava, aquilo que ele sentia. Ele era aquele discípulo muito franco em suas palavras. E por vezes ele se atropelava, por vezes ele agia de forma vacilante, oscilava em suas palavras e atitudes. Nós vemos isso claramente quando, no capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus está pregando um discurso duro e muitas pessoas começam a abandonar Jesus. E alguns discípulos chegaram em Jesus, João capítulo 6, versículo de número 66 a seguir, e disseram: Olha, as pessoas estão indo embora, as pessoas estão te abandonando, este discurso é muito duro. E aí Jesus fez uma pergunta: Vocês querem retirar também? Vos retirar também? E aí no versículo de número 68, nós vemos claramente, mais uma vez, a atitude muito espontânea de Pedro, quando ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então nós vemos claramente que Pedro ele oscilava, tanto havia momentos em que ele acertava, como havia momentos em que ele falhava. O ponto 2 do primeiro tópico vai falar claramente a respeito disso. Quando Pedro nega a Jesus por 3 vezes. Diz assim: outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor Jesus, que ele disse que o negaria 3 vezes. A primeira vez negou diante de uma criada, Mateus capítulo 26, versículos 69 ao 70. A segunda vez diante de outra criada, que dissera que o vira com Jesus, Mateus 26, 71 ao 72. E a terceira vez, Pedro negou Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando, Mateus 26, versículos 73 ao 74. Depois deste momento, o galo cantou e Pedro sentiu profundo arrependimento. Nosso Senhor, todavia, não o desprezou. Pelo contrário, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fossem dar a boa nova aos seus discípulos, e o nome de Pedro foi destacado. Marcos 16, verso 7. Devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar espiritualmente o fraco. Nós vemos claramente que o Senhor Deus é aquele que restaura o caído, que restaura o fraco, que restaura aquele que estava a ponto de se perder. Na palavra de Deus em Jeremias, capítulo de número 18, a partir do versículo 4, está escrito que aquele vaso que o oleiro fazia quebrou-se em suas mãos, mas tornou o oleiro a fazer outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então nós vemos claramente que Jesus Cristo, ele não rejeitou, ele não desprezou Pedro simplesmente por este ter momentos de oscilações, momentos em que ele deixou a desejar. Também em Marcos capítulo, ou seja, em Mateus capítulo 12, versículo 20, está escrito: não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morão que fumega, até que faça triunfar o juízo.
Então nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele não rejeita, ele não despreza, ele não esmaga aquela cana que já está quebrada, mas ele restaura, mas ele tem o prazer de perdoar, ele tem o prazer de dar uma nova oportunidade. Nós vemos claramente isso na vida e no ministério de Pedro, quando o Senhor Jesus Cristo deu a ele a oportunidade dele testemunhar o seu amor por Cristo, assim como ele havia negado Cristo 3 vezes após ressuscitar, em João capítulo 21, do versículo 15 até o versículo 17, Jesus faz a mesma pergunta para ele por 3 oportunidades, por 3 vezes. Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse, sim, tu sabes que eu te amo. 3 vezes ele teve a oportunidade de se redimir e de testemunhar o seu amor para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos também que na oração sacerdotal em João capítulo 17, versículo 12, Jesus disse: Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então Jesus tem o prazer de guardar aqueles que o Pai entregou em suas mãos e de forma alguma Jesus iria permitir que Pedro viesse a se perder. E você, meu irmão, e eu, quantas vezes nós agimos iguais a Pedro, oscilamos, falhamos, quantas vezes nós agimos iguais a Pedro, mas o Senhor Jesus, na sua imensa bondade e misericórdia, ele nos dá sempre uma nova oportunidade. Pedro vivenciou isso em sua vida. Pedro teve da parte de Jesus Cristo uma nova oportunidade. O tópico 2 diz Pedro após Pentecostes. Aí a vida de Pedro, o ministério de Pedro vai mudar. Ponto 1 do tópico 2. Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel. Abre aspas, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Fecha aspas. Atos, capítulo 2, versículo 18. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Assim, Pedro concluiu sua calorosa pregação, apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para receberem o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Resultado: quase 3.000 almas foram batizadas. O ponto 2 do tópico 2, Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo esmola. Em lugar de dar-lhe o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse, abre aspas, em nome de Jesus Cristo, fecha aspas. Imediatamente, o homem foi curado, entrou no templo saltando e louvando a Deus. Isso causou grande espanto entre os que estavam ali. Atos, capítulo 3, versículo 10 e 11. Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde em o nome do Senhor Jesus. Atos,
capítulo de número 3, versículo de número 16. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Ponto 3 do tópico 3. Pedro avivado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem dos apóstolos, Atos 4:1 até o versículo 4. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam milagres. Quando responderam com ousadia que era, abre aspas, em nome de Jesus Cristo, fecha aspas, a quem os judeus crucificaram injustamente. Atos 4, do 6 ao 11. Após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido. Até o lugar onde oraram tremeu. Atos 4, 29 ao 31. Em Lida, houve grandioso avivamento quando Pedro chegou ali. Orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado. Por isso, houve muitas conversões ao Senhor. Atos capítulo 9, versículo 34 ao 35. Por sua oração, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope. Atos capítulo 9, versículo 36 ao versículo 42. Então nós vemos aqui claramente algumas das obras maravilhosas que Deus realizou através da vida e do ministério do apóstolo São Pedro após este ser batizado no Espírito Santo. Nós vemos também, aqui faltou colocar na lição, nós vemos também que o avivamento que aconteceu nos dias lá na região de Samaria, Atos capítulo 8, quando Filipe passou por Samaria pregando a palavra, e muitas pessoas ouviram e se converteram. A partir do versículo 14 do capítulo 8, a palavra de Deus diz que os apóstolos, a igreja em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra, enviou para lá Pedro e João. E estes dois foram lá e oraram pelo povo para que recebessem também do Espírito Santo. E assim aconteceu. Veja que o ministério de Pedro foi algo assim maravilhoso da parte do Senhor nosso Deus. Nós temos também o relato de Atos capítulo 10, quando muitas almas aceitaram ao Senhor Jesus Cristo na casa de Cornélio, por intermédio também da ministração da palavra, da pregação por parte do apóstolo Pedro. Enquanto ele estava pregando a palavra, no versículo de número 34 do capítulo 10, a seguir, enquanto ele pregava a palavra, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor Jesus Cristo desceu sobre o povo e todos eles que ali estavam foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. E houve salvação naquela casa também por intermédio do ministério do apóstolo São Pedro. Nós vemos claramente esta mudança na vida do apóstolo Pedro. Quando os líderes, os sacerdotes, o sumo sacerdote, prendem Pedro no capítulo 4, eles fazem ameaças para que Pedro deixasse de falar em o nome de Jesus, e ali nós vemos claramente a mudança que houve na vida dele, porque ele não aceitou, ele não se intimidou às ameaças, mas ele permaneceu firme, porque era um novo homem, era um homem agora revestido do Espírito Santo.
Tanto que quando Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas da igreja. Já não era mais aquele homem vacilante, já não era mais aquele homem temeroso, já não era mais aquele homem que negava a Jesus Cristo. Agora, ele é aquele homem cheio do Espírito Santo e considerado como a coluna, uma das colunas da igreja naquele período. Coluna fala de firmeza, fala de estabilidade. Coluna fala de alguém que não se move facilmente de suas posições. Este era agora o apóstolo São Pedro, tanto que ele recebeu graça de Deus e convicção e firmeza que ele veio a entregar, ele veio a ser um mártir na fé. Ele veio a morrer por Jesus Cristo. Conta-nos a história que depois de um período de tempo que ele ficou trabalhando na igreja em Antioquia, ele foi levado a Roma e ali em Roma ele foi morto por ordem de Nero, foi crucificado e conta-nos a história que ele, ao ser crucificado, ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo para que ele não tivesse a honra de morrer como seu Senhor. Então veja, morreu por causa da obra de Jesus Cristo. Ficou firme, o Espírito Santo fez uma transformação total na vida de Pedro. Depois do batismo no Espírito Santo, nós não encontramos mais aquele mesmo homem de outrora. Agora é um homem fiel, um homem firme, um homem convicto, um homem que defendia as suas posições, que não se intimidava. Louvado seja Deus por isso. O terceiro tópico vai falar sobre a importância do avivamento para a igreja hoje, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Sem dúvida, querido irmão, que a igreja sempre precisou da ação do Espírito Santo. Desde que o mundo é mundo, desde Adão e Eva, quando eles pecaram no jardim, a humanidade está vivendo debaixo do pecado, sofrendo as influências do pecado, as consequências do pecado. Temos também o inimigo da humanidade, o inimigo de Deus, que trabalha para provocar tentação, para tentar tirar o homem e a mulher do centro da vontade de Deus. E a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa viver avivada, precisa da graça do Espírito Santo para resistir toda e qualquer tentação e ataque do inimigo e também do sistema deste mundo. O avivamento na igreja do Pentecostes, né? Ponto 1, a igreja atual e o Pentecostes. O Senhor Jesus previu que antes de sua volta haveria grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta, abre aspas, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo de número 8. Devemos considerar também o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 12. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Num tempo como este, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem
o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, quando a igreja estava realmente buscando um avivamento, buscando um revestimento de poder. Quando a igreja teve esta consciência, acreditou naquilo que Jesus havia falado, que eles precisariam ser cheios do Espírito, se revestir do Espírito, que eles jamais iriam conseguir vencer sem este revestimento. E a palavra de Deus diz, no segundo livro de Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é necessário realmente buscar, desejar e reconhecer que sem esse avivamento a igreja não irá conseguir triunfar, não irá conseguir vencer. E quando eu digo igreja, estou dizendo todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. O ponto 2 do tópico 3 diz: tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou aos seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Nesse sentido, para pregar o Evangelho nestes tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, a igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou o seu ministério em Atos. Então a igreja precisa realmente estar avivada. Sem este avivamento, sem o Espírito, a igreja ela tanto não consegue vencer o mundo, como também ela não consegue desempenhar o seu papel evangelístico, missionário, o seu papel na propagação do evangelho aos homens deste mundo. O ponto 3 do terceiro tópico diz: a igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, do 1 ao 13, mais especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo. Efésios capítulo 5, versículo 26 ao versículo de número 27. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento, como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Mateus 25, a palavra de Deus vai nos dizer que havia 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E a Bíblia diz que todas elas dormiram, todas elas dormiram. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que ouviu-se uma voz que dizia: aí vem o noivo. E ao ouvir esta voz, todas aquelas virgens que estavam adormecidas, que estavam dormindo, acordaram, despertaram, louvado seja Deus. Mas as loucas não tinham azeite em suas vasilhas, em suas lamparinas, e as prudentes, embora tivessem também dormido, tinham ainda uma reserva de azeite. E azeite nós sabemos que simboliza, por muitas vezes, a presença e a unção do Espírito Santo. Todas elas estavam dormindo, mas todas elas foram acordadas por esta voz. E eu acredito de todo o meu coração que esta voz
é a voz do Espírito Santo, é a voz de Deus, a única voz que tem a capacidade de acordar a igreja, de despertar aqueles que estão dormindo. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11, ele diz: E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Paulo, ele diz: já é hora de despertarmos do sono. E este despertar do sono, ele só acontece através de um avivamento, através da ação direta do Espírito Santo, da voz do Espírito Santo que desperta a igreja, que acorda a igreja. Somente a voz do Espírito Santo tem o poder de despertar a igreja. Que o Senhor, nosso Deus, nos ajude a entender a urgência, a necessidade que temos de receber um poderoso avivamento nesta última hora da igreja na face da terra. A conclusão diz: o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecostes, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso, mas depois passou a existir um Pedro cheio de graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Lembrando, querido irmão, que Pedro, ele foi cheio do Espírito Santo em Atos, capítulo 2. Mas depois, quando nós vamos para Atos, capítulo 4, versículo 31, a Bíblia diz: tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos, e todos, inclusive Pedro, foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso é que em Atos capítulo 2, eles vivem a experiência do batismo no Espírito Santo. São cheios do Espírito Santo. Mas em Atos capítulo 4, nós vemos esta experiência se repetindo, como que Deus renovando os discípulos, os apóstolos, a igreja, enchendo eles novamente, porque é dito que todos foram cheios. Ou seja, existiu ali uma renovação espiritual. E é isto que nós precisamos buscar. Buscar ser renovados, sermos cheios novamente do Espírito Santo, para continuar realizando a obra que o Senhor nosso Deus determinou para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família para a glória do nome dele.